ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando. Quinta-feira, 20 de abril. Olha, vamos lá, né? Véspera de feriado, semana mais curta aqui no Brasil. Então hoje, digamos que seja uma sexta-feira aqui pra gente que está no Brasil. Bom, tá começando agora o nosso BMC Pre-Market, claro. Comigo, Débora Oliveira, participação também nos nossos comentaristas, Alex André, Guga Almeida, Marco Prado, daqui a pouquinho o Eduardo Bechada, Active Traders aqui com a gente também. Um dia mais esvaziado, a gente começa já falando aqui nesse pre-market sobre os mercados asiáticos, porque por lá a maioria das bolsas fecharam em baixa, né, que é o mesmo rumo de operação das bolsas da Europa, também dos índices futuros nos Estados Unidos, desde o início da quinta-feira, com investidores ainda digerindo um pouco os resultados corporativos de algumas empresas americanas, no caso dos Estados Unidos. As ações da Tesla caíram 5%, gente, depois que a fabricante de veículos elétricos informou que o lucro líquido caiu mais de 20% em relação ao ano anterior. E daqui a pouco eu já vou trazer mais detalhes sobre esse resultado de Tesla e a gente vai comentar isso por aqui também. Já as ações da IBM subiram quase 2% depois que a empresa disse que as margens estavam se expandindo. Além da temporada de balanços, os investidores ficaram de olho nos dados devem ficar de olho, né? Claro, nos dados do pedido de auxílio-desemprego, também vendas de casas existentes nos Estados Unidos, dados que saem toda quinta-feira. Você que acompanha aqui a BMC News já sabe muito bem disso. Bom, ainda lá nos Estados Unidos, teremos fala de alguns Fed Boys sobre a economia na sessão de hoje. E aqui no Brasil, como eu falei no início, a agenda mais esvaziada. Agenda econômica sem muitas informações, sem dados a serem divulgados nessa véspera de feriados de Tiradentes. E sem esses indicadores nessa véspera de feriado aqui no Brasil, o mercado acompanha os movimentos para a possível instalação da CPMI, que investigará os atos de 8 de janeiro e que deve dominar o ambiente no Congresso, prejudicando, quem sabe, aí as pautas econômicas que são muito importantes, como, por exemplo, a PEC do arcabouço fiscal. Às 9 horas da manhã, o ministro da Fazenda anuncia medidas estruturais de crédito e garantia para PPPs. E nós vamos detalhar mais essas propostas do governo daqui a pouquinho por aqui e os possíveis impactos delas também. Fernando Haddad cumpre a agenda em São Paulo, onde se reúne também com o presidente da Fiesp, associados do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. E à tarde, o ministro participa da reunião mensal do CMN, mas não tem expectativa de discussão sobre mudança na meta de inflação. Esse assunto pode entrar na pauta de junho. Nessa quarta-feira, em Londres, Roberto Campos Neto voltou a dizer que uma eventual mudança de meta levaria ao aumento do prêmio de risco, pressionando as expectativas de inflação. Bom, já quero trazer resultado, que a gente começa, né, aqui no Brasil com essa temporada de balanço acompanhando os Estados Unidos. Hoje, ainda há pouco, saiu aqui no mercado resultado de Uzi Minas, né? A Uzi Minas divulgou o seu balanço, sendo a primeira do setor de siderurgia e mineração a divulgar os números nessa temporada de resultados. A companhia registrou lucro líquido de 547 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023. O resultado representa uma queda de 57% em relação ao primeiro TRI 2022. O EBITDA ajustado soma 783 milhões de reais, uma queda de 50% na comparação com o primeiro trimestre de 2022. E a receita líquida totalizou mais de 7 bilhões de reais, segundo a demonstração do primeiro TRI da companhia. Depois a prévia operacional da Vale e esses números de Uzi Minas somado à queda da commodity, que eu quero até atualizar vocês agora aqui, ó. A queda foi de 2,62% na primeira sessão dos contratos futuros de Dalian. Singapura a gente também tinha queda. Então já quero trazer eles aqui, nossos comentaristas, para poder a gente entender mais sobre o impacto desse resultado de Uzi Minas, atrelado à queda da commodity, a números operacionais ali da Vale. Um ótimo dia para você, Marco Prado, um ótimo dia, Eduardo Bechada, Guga Almeida. Muito obrigada por estar aqui comigo mais esse dia para a gente começar a fazer essa abertura do mercado. E eu quero já começar entendendo aí do ponto de vista de vocês se a gente já pode esperar mais um dia negativo para esse setor de siderurgia e mineração, depois também desses resultados, né, de Uzi Minas. Bom dia, vamos lá, começando pela ordem aí do quadro. Vai, Marco. Bom dia, Débora. Bom dia, Guga. Bom dia, Edu. Tudo bem? Bom dia, Faria Lima, né? Então, começando sempre a ordem do quadro, como o Edu já sabe, ordem de beleza, né? Débora, eu, o Edu e o Guga, o mais feio, mas é isso aí. Se fosse você, eu dava conversada com a produção para poder dar uma alinhada nisso depois, hein? O Guga é mais feio. Só para deixar o recado aqui. Rebalanceamento aqui. O pessoal já passou por muitas revisões, né? E aí passa também naquele negócio de perfumaria e tal, poluição. Aí fica assim, bonitão.
O Guga é mais feio, mas eu gosto dele. Os resultados aí que a gente pode, um dia na verdade, né, ontem repercutindo muita notícia negativa, a gente teve Vale derretendo o mercado, Petro caindo por conta do petróleo. Hoje não vai ser diferente, o mercado, a gente tem um viés do arcabouço, as bolsas caem lá fora, né? A gente tem feriado amanhã, hoje realmente assim o setor deve sofrer também, porque minério de ferro cai, petróleo cai, arcabouço não sai, enfim, acho que hoje é um dia que na abertura do mercado, que vai acontecer daqui pouco mais de 25 minutos, a gente pode esperar um índice futuro na abertura, né? Porque o futuro abre antes, tentando se manter acima de 105 mil pontos, deve abrir muito próximo a isso. E o dólar, né, que estava abaixo de R$5, já deve abrir beirando ali os 5,10, né, R$5,10, os 5,100 do mercado do dólar futuro. Então a gente vai ter um dia, mais uma vez, aí, um dia pesado na nossa bolsa. Eduardo Boechat, e aí? Dia aí, pelo menos o cenário de siderurgia de mineração não deve ser dos melhores, mas é a tua expectativa para o mercado essa quinta-feira? Lembrando, tá, para quem está nos assistindo, semana mais curta, a gente não abre nessa sexta-feira, então a gente já pode até começar, acho que acredito, a olhar também para um resumão dessa semana, né? O balanço geral aí. Bom dia, Eduardo. Bom dia, galerinha. Acho que o Marco disse tudo aí, né? Eu acho que a abertura deve ser pressionada. Vale, graficamente, ela cumpriu o preço ali, voltou a cair, acho que tem espaço para cair mais. O índice, graficamente, tem espaço para cair bem mais. Ontem eu tomei um sufoco ali também, eu opero o mercado aqui todo dia, né? Eu tomei um sufoco porque eu monto a posição dólar contra o índice, e ontem o dólar subiu muito mais do que o índice caiu. Então, tomei um sufoco aqui no relativo de um contra o outro. Vamos aguardar hoje para ver como é que vai ser. Mas, enfim, eu acho que o grande ponto da discussão nossa aí, do diário aí, né, que a gente tem que olhar, é o arcabouço fiscal, né? Já era ruim, na minha opinião, sempre foi ruim, na minha opinião, eles estão conseguindo piorar ao longo do tempo, né, as perspectivas, o governo levando pancada de todo mundo, né, o editorial do Estadão ali também, batendo, até a Miriam Leitão falando mal, ou seja, tem bastante furo nessa conta do governo, dentro do arcabouço fiscal. Eles vão ter que correr atrás de muito dinheiro para o negócio poder funcionar, né, para parar de pé. Não tem de onde muito tirar esse dinheiro aí, pô, vai ter que, eu não sei, né, não sei qual é 150 bi é bastante dinheiro para aparecer do nada. Não sei se tem tanto sonegador assim tem bastante subsídios, é verdade, poderia cortar alguns subsídios aí, mas se cortar subsídio, poderia distribuir essa arrecadação a mais para os outros, né, para os outros participantes da economia que já estão apertados, aí, que pagam tanto imposto, né? O governo, na minha opinião, ele faz a discussão errada, né? Ele só discute a parte da receita e não discutiu em nenhum momento a ponta dos gastos. Não vi, pelo menos, nenhum comentário de ninguém na ponta dos gastos. É só vamos aumentar os gastos sociais, vamos botar os pobres no orçamento, enfim. Um discurso um pouco vazio, sem muitos caminhos aí. Vamos aguardar para ver quais vão ser os próximos, né, o desenrolar dos fatos aí. O fato é que o mercado não gostou. Ontem teve a questão também lá do general do GSI, sim, à tarde, que ajudou a piorar bastante o mercado também à tarde, aquilo ali. Talvez não fosse CPI, agora já os próprios petistas, né, já querem também a CPI. A própria base aliada. Eu quero falar um pouco mais sobre isso com você, viu, Eduardo, daqui a pouquinho. Antes da gente entrar nesse assunto com mais detalhes, que eu quero trazer um pouco mais sobre isso, também da probabilidade de isso atrasar as pautas, né, que a gente tem aí de tamanha importância no setor econômico. Antes disso, eu só quero pedir para o Guga dar uma olhada. Você falou um ponto importante aqui que me chamou a atenção, de ter mais espaço de queda aí para o índice, né, Ibovespa, Guga, e aí eu já queria, claro, trazer a tua análise aí desse comportamento, desse espaço aí no gráfico para ainda mais queda no índice que a gente já viu perder bastante nessa quarta-feira, e também, claro, você já poder trazer para a gente esse cenário siderúrgico de mineração com esse resultado de Minas que acaba de ser divulgado. A gente já tinha tido ali as prévias operacionais, né, da Vale, ou seja, juntando ali, parece que começa a se desenhar um cenário negativo até para o trimestre mesmo para as companhias. Então, Guga, nesse comportamento gráfico aqui é com você. Legal, bom dia, pessoal. Bom, se a gente olhar, né, para o nosso Ibovespa, não sei se o pessoal consegue botar na tela, já colocou aí, né?
a gente estava naquela região ali de tentar superar a região dos 108 mil pontos. Né? Precisávamos superar aquela região dos 108 mil pontos. Então a gente tem aqui aquele repique mínimo, né, que o mercado tinha que fazer, que era para voltar para esse patamar. E, para conseguir entrar numa tendência, a gente ir para um patamar mais acima, é muito importante que a gente consiga vencer aquela região dos 108. Tá? A minha opinião ainda é sobre a expectativa de um mercado lateralizado. Claro que quando a gente olha para o movimento de ontem, se a gente for pegar aqui do Ibovespa, né, região de abertura, região de fechamento, o dia ontem foi bem pesado. O dia ontem ele corrigiu aí em torno de 50%, 60% daquela alta que nós tínhamos tido aqui no dia 11 de abril. Né? Então aquela alta que fez com que todo mundo mudasse de opinião, né? Mudasse de ânimo. E a gente volta também para a região aqui, né? No patamar desse topo que nós tivemos ali no final de março, né? No dia 30. Então acho que hoje vai ser um dia mega importante para a gente perceber aqui se o nosso mercado ele continua de alguma maneira, né, descolado lá fora, né? Se o pessimismo vai tomar conta, né? Mas eu, de novo, vou repetir o que eu venho falando, né? Para mim, quando eu olho mais afastado, a gente está aqui, né, muito próximo aqui de ter terminado uma grande correção, existe uma expectativa aí bacana de que a gente possa voltar a subir, tá? Obviamente que se o cenário se deteriorar, né, hoje, segunda-feira, né, final de semana, as coisas ficarem mais tensas, né, dependendo de como vai se comportar ao longo do dia, né, o mercado pode vir buscar um patamar mais abaixo, porém eu não acredito que a gente vai ficar muito tempo em patamares muito negativos. Tá? Eu acho que ontem, né, a gente teve aí alguns eventos também que fizeram com que o mercado ficasse mais tenso, né, no curto prazo. E aí a gente tem que ver quais serão, né, as consequências. Eu acho que abre ali também um leque de possibilidades, né, que ainda são suposições, por isso que eu nem vou trazer aqui à mesa, mas abre um leque de possibilidades e dentro desse leque de possibilidades eu acredito que tem algumas, né, que favorecem a confiança dos investidores novamente aqui em relação ao Brasil. O setor de mineração depois desse resultado de Usiminas, Guga. A gente, só para poder lembrar para o pessoal que está nos assistindo, olha, Usiminas ontem tinha fechado numa queda de 2,10%. O setor inteiro, ó, como o nosso monitor de mercado que pode mostrar no fechamento dessa quarta-feira, o que a gente tem aqui, a Vale foi quem liderou perdas no setor depois das prévias operacionais, mas Usiminas também caiu bem ontem, mais de 2%, né, Guga? Mas quando a gente olha para o movimento como um todo, tá, a gente tem nítido aqui, né, que apesar da queda de ontem, né, se tu for comparar com os dias anteriores, não teve uma grande oscilação. Entendeu? Claro que quando tu pega assim, aquele dia, né, aquele dia foi de correção. Né? Porém, quando a gente olha o comportamento, né, o movimento como um todo, né, a gente vê o seguinte, o que a gente consegue perceber? Que o fechamento de Usiminas ontem ele foi muito próximo da onde já estava trabalhando nos últimos pregões. Se a gente for pegar aqui, ontem, terça-feira, né, quarta-feira, pega ali terça, segunda, sexta, quinta, quarta, né, e aí depois terça da outra semana. Então, quando tu olha para cá, né, tu vê assim, puxa, Usiminas não fechou, né, mostrando que está indo para um patamar, para um degrau cada vez mais baixo. Me parece que o mercado está muito bem precificado já. Tá? E aí o upside que a gente tem é muito bom, por isso que eu digo, apesar do que a gente tem para comentar agora no curto prazo, são coisas com tons negativos, né? A gente tem que separar o que é o comentário em relação ao mercado, né, com a leitura de oportunidade, de fato, em relação ao mercado, porque senão fica muito difícil de surfar tendências, surfar movimentos maiores, pegar distorções de preço que de fato importam. Né? Então a gente precisa, obviamente, né, ficar sempre medindo quanto a gente está colocando de capital e quanto esse capital pode variar num curto espaço de tempo com essas oscilações, né? Mas a gente tem que enxergar, né, aonde eu tenho uma, como a gente chama, né, uma zona de menor resistência por parte do mercado que permite, quando entrar num movimento direcional, a gente possa surfar. A gente não pode esquecer aí de como se comporta o mercado quando... tem que se lembrar aí de 2016, tem que se lembrar de 2009, tem que se lembrar de 2020, depois da mínima que se teve em função do Covid. As pessoas elas precisam se lembrar dessas coisas. Porque quando tu está num cenário muito negativo, tu não tem nada de positivo para se abraçar. Tá? Então, acho importante ter essa percepção assim, relativa, né, do comportamento do mercado ao longo do tempo, para que a gente não fique, né, extremamente pessimista.
Ok. Bom, voltando a falar sobre essa questão desse vídeo divulgado aqui nessa quarta-feira, os investidores devem acompanhar nessa quinta todo esse movimento do cenário político em Brasília, depois principalmente dessa demissão de Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, né, que culminou após a divulgação e circulação dos vídeos, a instalação da CPMI, que investigará os atos de 8 de janeiro na próxima semana, ganha força. Eduardo Boechat, a gente já falava um pouco sobre isso, e aí enfim, o mercado ali arrepiou bastante no final do dia, houve um impacto aí diretamente, acho que foi sentido por você, vários outros, né, operadores também de mercado têm relatado isso. De que maneira você acredita que isso também pode acabar impactando o andamento de pautas importantes, como, por exemplo, a gente sabe que aí vem arcabouço, tem outros tantos pontos aí que pode travar, que a nossa economia depende para que se destrave. E aí vem essa polêmica toda agora, né? Qual que tem sido a tua análise disso? Então, o governo, eu acho que está muito pressionado, né? Eu acho que o presidente tem dado declarações um tanto estranhas aí nos últimos dias. Os últimos dias não, acho que desde que assumiu, né? Questão da Ucrânia, questão da Taiwan. Desses 100 e poucos dias aí, a questão de Taiwan, semana passada também foi bastante controverso. E ontem foi mais um dia controverso. Esse negócio da CPI, a gente que já acompanha o mercado, né, acompanha a política, enfim, no Brasil há muitos anos, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Porque aí o pessoal começa a cavar muita coisa e jogar dentro ali da CPI. Eu acho que o governo não tem uma base montada, principalmente na Câmara. O Senado acho que ele está mais sob controle, mas na Câmara não tem, né? O presidente da Câmara é bastante arredio, inclusive, né? O Arthur Lira tem mostrado, né, um pouco de contrariedade com o governo. Então, eu acho que talvez na Câmara possa acontecer de ter um desenvolvimento um pouco pior para o governo desses, né, enfim, da CPI e desses fatos, né, o que pode rolar. Então, acho que o cenário político é ruim, mas já era ruim, né? O Brasil tem um cenário político ruim há muitos anos, né? Não começou agora. Então, se a gente for operar só o cenário político, a gente não faz mais nada. Então, a gente tem que ficar de olho no que vai rolar, óbvio, mas deixa os políticos brigarem ali e vamos fazendo o nosso aqui, porque, né, a economia tem que continuar rodando. Bom, alguns dias depois desse envio do arcabouço fiscal, né, para o Congresso, o ministro da Fazenda deve fazer nessa quinta-feira também um duplo anúncio de medidas para tentar melhorar o mercado de crédito e estimular as parcerias público-privadas entre estados e municípios. Serão 13 ações voltadas para o mercado de crédito bancário, de capitais, também de seguros, e outras 3 para expandir com o aval do Tesouro Nacional, as PPPs, né, o instrumento aí que une o setor público com as empresas privadas para poder fazer um investimento. Essas medidas serão anunciadas pelo secretário de Reformas Econômicas, o Marcos Barroso Pinto, e também do Tesouro, Rogério Seron. O novo marco para as PPPs tem potencial para poder gerar cerca de 100 bilhões de reais em investimentos. De que forma isso impacta o setor financeiro aqui no Brasil? Queria entender na opinião de vocês. Marco, você primeiro. Isso pode redesenhar um cenário, principalmente nesse mercado de crédito que a gente viu sofrer bastante nesses últimos tempos, culminando a história aí de Americanas e todas as outras companhias, Marco? Quando a gente fala de crédito, né, a gente tem que pensar, vamos lá de fora, vamos olhar um pouco lá fora, que essa crise dos bancos que surgiu aí nesse ano, ela, segundo a leitura ontem do livro Bege, não impactou o setor de crédito americano, tá? Então a gente vai colocar o crédito como um todo, né, já que os Estados Unidos é a principal economia do mundo. Quando a gente vem agora para o Brasil, né, a gente está tendo o governo está querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. O arcabouço fiscal, o texto é muito ruim. Então acho que a prioridade teria que ser primeiro passar esse arcabouço para depois pensar na medida de crédito. Por quê? Porque na semana, um tempo atrás, acho que coisa de um mês atrás, alguns dias atrás, o governo tentou enfiar pela goela abaixo dos bancos um crédito para aposentados, uma taxa que ficou inviável. E eles suspenderam essa operação, simplesmente os bancos simplesmente suspenderam essa operação. Então, a grande verdade é que não adianta o governo querer impor uma taxa de crédito. Quem determina são os bancos e não vai ter jeito, né? O que for melhor aí nessa situação, os bancos vão determinar, o governo está de mãos atadas. Então, eu acho que, por mais que possa ter uma boa vontade, deve ter uma boa vontade do governo, o mercado que determina algumas coisas, não é o governo que vai determinar isso.
Então essa taxa de crédito, ela é uma coisa que realmente não tem como nem você passar algum sentido nela, ou você tentar determinar ou prever alguma coisa, porque o governo, mais uma vez, está engessado, de mãos atadas aí, esperando, tentando levar na conversa ali, né? Tentando convencer os bancos a diminuir o crédito, mas com os balanços que saíram negativos, pelo menos na safra de bancos americanos, e o setor financeiro derretendo do jeito que está, eu acho difícil conseguir uma coisa muito positiva. Eduardo Boechat. Então, sobre crédito no Brasil, acho que a discussão é muito mais profunda do que a gente possa fazer aqui no nosso programa aqui de meia hora aqui que eu participo. A crédito no Brasil tem a taxa de juros, óbvio, do governo, que é muito alta, e a gente pode discutir também os motivos dessa taxa ser alta, mas a questão do crédito em si, para pessoa física, pessoa jurídica, o crédito é caro por uma série de motivos, mas o principal é que o sistema de garantias não funciona como não funciona em outros países, né? Aqui, se o cara não paga, né? O cara a pessoa pega um financiamento na pessoa física. Se o cara ele dá uma casa dele, por exemplo, como garantia, no final das contas a casa não vale, porque nenhum juiz vai tirar o cara da casa dele para poder saldar a dívida. Então, o processo de recuperação dos créditos é muito ruim no Brasil, né? É muito ruim. E isso impacta em spread de crédito, né? Se a gente tivesse um sistema de crédito mais né? Já tivemos algumas indicações de melhora, por exemplo, lei de falências, a lei de falência de alguns anos atrás foi um passo no caminho correto, enfim. O sistema de recuperação de crédito tem que ser melhor. E enquanto isso não melhorar, a gente vai continuar vendo o spread de crédito muito alto, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Eduardo, só para poder já ir me despedindo de você, está chegando aqui o seu horário, queria que você pudesse fazer um balanço então dessa semana, quinta-feira, véspera de feriado, a gente não tem bolsa aqui nessa sexta-feira, então qual que é o balanço que fica aí na sua opinião e o que um investidor deve deixar aí no radar para operar nessa quinta-feira? O balanço dessa semana eu acho que o governo tem que estar com o sinal amarelo ligado, né? O mercado foi complacente, eu acho, quando soltou, né, quando o governo divulgou o arcabouço fiscal, porque o mercado queria alguma regra, essa que é a verdade, o mercado queria alguma regra, que não tinha nenhuma, né? No primeiro momento as pessoas, né, o mercado achou que era uma regra boa, mas aos poucos a gente vai vendo que a regra não para em pé, né? Eu já vi vários comentários de vários economistas renomados aí falando, não vai funcionar a menos que a gente tenha um aumento de arrecadação muito significativo, coisa que a gente não tem há muito tempo, né? Muito acima da média anual que o Brasil teve nos últimos anos. Então, acho que o mercado acendeu o sinal amarelo com a questão do arcabouço fiscal. Ontem, inclusive, a parte de punição, quer dizer, se o governo não cumprir as metas fiscais, né, o governo só é obrigado a falar, foi mal, não deu, ano que vem prometo melhorar. Ou seja, isso aí é um pilar muito importante de uma lei muito mais antiga, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa mudou o Brasil lá no final do governo do Fernando Henrique, porque os entes públicos começaram a ser responsabilizados pelos erros que eles cometiam de gestão fiscal. Então, mudar isso agora é frontal contra, né, essa mudança, principalmente esse ponto, ele é frontal contra a lei de responsabilidade fiscal. Acho que, inclusive, isso aí não vai nem chegar a ser votado. Acho que as mudanças na Comissão de Constituição e Justiça, a primeira coisa vai ser tirar esse ponto. Mas o mercado não gostou. Ontem o primeiro impacto foi de piora, e mais todo esse barulho de CPI aí que teremos pelo caminho ajudou a piorar mais ainda. Vamos aguardar, eu acho que o clima não é bom no mercado, já não vinha sendo bom também, o Banco Central falando que juro tem que manter, ontem o Campos Neto ontem falou sobre isso, que talvez tem que manter a taxa de juros um pouco mais alta, por um outro tempo, né? Afinal de contas, as expectativas não caíram ainda. Então, acho que não tem nenhuma notícia muito boa na frente pelos próximos dias aí. Então, no mercado não deveria ter grandes movimentos, a menos que lá fora ande, enfim, a menos que a gente tenha uma mudança geral de expectativa fora do Brasil, porque por aqui, por dentro do Brasil, não temos nenhuma notícia boa aí para a gente comemorar. Vamos para a semana que vem.
Vamos aguardar então. Eduardo Boechat, muito obrigada pela tua participação aqui conosco sempre. Parceria aí junto com a Active Traders. Muito obrigada. Forte abraço para você. Bom feriado, né? Descansa aí um pouco. Forte abraço para você e para todo o time aí da Active Traders. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, Edu. É isso, então a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, a gente já traz aí os índices futuros aqui do Brasil. A gente também vai ficar de olho aqui nesse fechamento da semana. Já estou de olho aqui no nosso monitor de mercado, aqui ó, no acumulado semanal. 3R Petróleo foi que mais acumulou perdas por aqui. A gente traz a análise do Guga Almeida daqui a pouquinho, então não sai daí. Logo mais depois do intervalo a gente continua com o nosso supermercado. Até já. PMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, deixa eu já começar a trazer o índice futuro do Ibovespa, abrindo aqui em queda de 0,37% nesse momento, 105.430 pontos, é o que a gente tem agora aqui para o índice futuro do Ibovespa. No dólar futuro a gente vai abrindo uma alta de 0,14 a R$ 5,09. Bom, vamos continuar falando aqui um pouquinho sobre a temporada de resultados dos Estados Unidos, gente. A Tesla registrou lucro líquido de mais de 2,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, ou o equivalente a 85 centos por ação diluída. O resultado ficou abaixo dos 3,3 bi do mesmo período do ano de 2022, uma queda de 24%. A receita da montadora foi de mais de 23 bilhões de dólares nos últimos 3 meses, um crescimento anual de 24%. E no primeiro trimestre, a Tesla produziu mais de 440 mil veículos e entregou mais de 422 mil. A companhia disse que espera que os lucros relacionados a hardware sejam acompanhados por uma aceleração dos lucros relacionados a softwares. Eles acreditam que a margem operacional continuará entre as mais altas do setor. Para entender mais sobre esse resultado de Tesla, e para poder saber se realmente esse resultado operacional deve continuar entre os mais altos do setor, quero trazer ele, Alex André. Um ótimo dia para você, Alex, a Sara Invest sempre aqui com a gente. Alex, o que foi esse resultado de Tesla? Você concorda aí, então, que a companhia está dizendo deve continuar entre essa margem operacional entre as mais altas do setor, na sua opinião, ou não? Está sendo muito otimismo aí da Tesla? É desafiador, né, Débora? Ótimo dia para você, para o Marco e para o Guga que nos acompanha, todo mundo que também está nos assistindo. Bom, Débora, em relação à Tesla, é um desafio muito grande porque esse resultado foi muito ruim, porque a companhia ela teve que realmente repassar esse preço mais para baixo, ou seja, a companhia ela vem revisando os preços para baixo dos seus automóveis, mas ao mesmo tempo a gente não vê esse aumento de escala, consequentemente de preço de matéria-prima. Então, se a gente vê um descasamento sobre oferta e demanda no mercado mundial, e isso aumenta muito o quê? O CPV, então o custo do produto vendido.
Então isso, consequentemente, afeta a margem. Se a gente olhar a margem da companhia, a margem vai uma queda muito forte. Então, consequentemente, não sobra praticamente nada no lucro, né? Então você vê queda no lucro, queda de margem, né? E isso a companhia em meio a todo o cenário de maior competitividade, né? Com vis-a-vis que a companhia tinha 2, 3 anos atrás, enfim, quando não tinha outros players no mercado. Então agora aumenta a competitividade, a companhia é forçada a reduzir os preços para baixo para continuar sendo competitiva, mas ao mesmo tempo a companhia ainda não é 100% verticalizada, ainda tem outros processos que a companhia precisa fazer. Então, ao meu ver, para quem olha um pouco mais para curto prazo, até mesmo em relação a esse ambiente de recessão nos Estados Unidos, né? Como é uma empresa de tecnologia, mas tem um produto a entregar, né, muito voltado ali, né, em relação a carros elétricos, veículos elétricos, vai depender muito do aquecimento da economia, né? Se a gente tiver aí um desaquecimento da economia, nós teremos aí uma demanda menor por carros, consequentemente, maiores estoques, menores vendas e, consequentemente, a companhia terá que reduzir o seu ritmo de produção olhando mais à frente, tá? É isso que a gente está vendo nos Estados Unidos. É muito iminente essa recessão nos Estados Unidos. Claro que não vai ser uma recessão grande, né, como foi vista nos últimos anos, mas vai ser uma redução, né, da atividade econômica naturalmente, até pelo aumento de taxa de juros que o Fed ainda vai fazer na próxima reunião, uma sinalização daqui para frente, Débora. Deixa eu só atualizar o pessoal aqui, viu, Alex? Ontem, como eu falei, a gente teve Tesla fechando com queda de mais de 2%. A gente tem agora, no pré-mercado americano, uma queda de Tesla de 7,64%. Ou seja, deve ser um dia que o papel vai realmente tombar por lá, né, depois desse resultado que foi divulgado. Bom, para continuar falando por aqui, deixa eu trazer uma dúvida que tinha aqui no nosso chat, pessoal, para poder, né, o Marco comentar em relação, quem deixou foi Mercado Financeiro Descomplicado, que está aqui assistindo a gente. Pessoal, olha, eu sempre estou de olho aqui, tá? Nos comentários no chat, dúvidas que vocês deixam, estou sempre pescando por aqui, lembrando, deixa o like aqui na nossa programação também, se tiver alguma dúvida, quiser saber aqui nessa pré-abertura do mercado, né, para o dia, com os nossos especialistas, é só deixar a pergunta. E quem mandou aqui foi o Mercado Financeiro Descomplicado, falando o seguinte: Marco, Google, Eduardo não está aqui com a gente, mas o Alex está aqui, por enquanto ele pode falar também. Ele pede para poder comentar sobre o julgamento da ADI 5.090, deve sair hoje, depois de ter sido adiada várias vezes, né? Vai ser definido o índice de correção do FGTS. Marco, qual que é o impacto disso para a União? Porque, com certeza, para um governo que já está aí tendo dificuldades para encontrar arrecadação, ter que ainda fazer uma revisão de FGTS, como que é isso, Marco? Deixa eu, antes só de responder essa pergunta para o Mercado Financeiro Descomplica, né? Você me segue no Instagram, um rapaz bem bacana. Só falar um pouquinho de Tesla, rapidinho, você falou do Tesla, né? Anteriormente, só complementando, a tecnologia de veículo elétrico ela é muito cara, né? Então, o que realmente aí fez com que o Elon Musk vendeu um produto falando realmente que tecnologia, e na verdade as montadoras, né, as grandes montadoras imaginando aí uma projeção acima de 2050, não existiria mais carro a combustão no mundo, né? Então estão vendo que essa tecnologia realmente é muito cara, então a coisa não é tão fácil assim. Tesla aí realmente tem sofrido bastante porque o maior consumidor de carro elétrico por enquanto tem sido a China. Respondendo a pergunta do nosso colega e nosso participante do chat, mais uma bucha pode ser para o governo, né? O STF vai votar hoje justamente essa correção do FGTS e aí o impasse seriam alguns, por exemplo, né? Se todo mundo tem direito a isso, se todo trabalhador de carteira assinada, de CLT, teria direito a essa correção, quem que entraria com essa correção, se seriam os sindicatos ou se através de um advogado comum, então são coisas que vai votar. Agora, o problema é o seguinte, né? Caso isso seja aprovado, essa correção, e qual é o montante, qual é o tamanho desse prejuízo, porque, como a Débora já falou, o governo está correndo atrás para poder gastar menos ou para poder arrecadar mais, como é que você vai colocar uma conta dessa, né? Então, assim, pode ver que Brasília hoje vai pegar fogo. Alex, André, o que você acha aí dessa correção de FGTS? Você acha que tem possibilidade de sair? Tudo agora está em xeque, né? Acho que isso pode sair sim, Débora, mas, de novo, como o Marco Prado falou, é mais uma pressão, né? Que, enfim, todo dia é uma dificuldade diferente, né? Agora temos arcabouço, temos a questão da CPMI e agora a relação do FGTS, né? Então, acho que argumentos negativos, como o Guga sempre fala, né? O mercado, ele sempre pende ali para o lado negativo, né? É difícil ter um pensamento racional mais positivo aqui para a Bolsa, principalmente depois de várias notícias. Quando surge uma, parece que vem outras, né? Vai somando-se a notícias negativas e o mercado vai tendo essa narrativa muito rápida, né? Como o Guga também fala, parafraseando, né, Guga? O mercado muda de narrativa rapidamente. Uma semana atrás, todo mundo dizendo aí que
poderíamos ter um rally. Agora virou a semana, já com uma queda forte de ontem e com essa questão da CPMI, com atraso de votação de arcabouço, enfim, poderíamos ter dias mais difíceis e o dólar já batendo acima de R$5. Então, realmente é difícil, Débora, para a gente prever alguma coisa mais otimista agora no curto prazo, a meu ver. Fato, Alex. O mercado financeiro do Descomplicado está aqui agradecendo pela análise, inclusive. Obrigada a você pela interação aqui conosco, estar acompanhando a gente. Lembrando, tá, gente, falta muito pouco para a gente virar esse número aqui, ó, 482 mil inscritos. Ajuda a gente aí, já se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha a programação também. Mas vamos lá olhar o monitor de mercado para o acumulado semanal, né? Como eu falei para vocês, a gente não tem operação nessa sexta-feira. Então, olha só, 3R Petróleo, 17,22% de queda acumulada até agora, sem o pregão ainda, claro, dessa quinta-feira. Mas o papel que de longe está acumulando mais perdas essa semana. Depois de toda essa polêmica aí de um conselheiro ter comprado opção de venda antes da queda da bolsa, ou seja, isso trouxe aí muito em queixa essa questão de governança da companhia. Antes de eu entrar nisso aqui com o Alex para ele relembrar para o pessoal, quero trazer o Guga para a gente dar uma olhada em 3R Petróleo. Guga, depois dessa forte queda acumulada na semana, né, e com tudo isso em cash em relação a esse follow da companhia, qual que é o comportamento gráfico aí de 3R que você traça aí para a gente? Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho só do nosso índice, Débora, e do porquê que eu venho falando que a gente tem que ter um tom mais otimista, né, nessas situações quando a gente consegue ler o comportamento que o mercado está fazendo. Esse aqui é o comportamento do nosso índice futuro na abertura que começou agora às 9 horas da manhã. Né? O nosso índice e o dólar, ambos tiveram a abertura agora às 9 horas da manhã. Nosso índice ele abre já nos limites que se tinha de queda, né? Então lá na região dos 105.400 pontos, e a gente já bateu aqui agora, né, a região dos 106 mil pontos. Então o mundo todo está negativo neste momento, né? Quando a gente olha aqui para o Nasdaq futuro caindo quase 1%, 0,98%, S&P caindo 0,72%, Dow Jones caindo 0,57%, as bolsas na Europa, todas elas negativas. E o nosso índice agora, né, está subindo agora 0,33, 0,34. Tá? Chegou a bater 0,4 de alta. Então, são janelas de oportunidade. A nossa cabeça como investidor, ela precisa entender que a notícia, a tradução, a informação, ela chega, né, depois. A gente tem que criar teses. Teses são suposições, né, em relação ao que pode acontecer num futuro próximo, para que a gente possa de fato alocar o nosso capital. Quando o mercado ele tem certezas, seja de alta quanto de baixa, né, é porque o consenso já fez suas posições, então tu não tem fluxo novo de capital, fluxo novo de dinheiro para fazer com que aquele movimento continue. Então a gente precisa ter essa leitura de curto prazo, médio prazo, longo prazo, o que pode vir a acontecer. Quanto mais longo prazo for, mais incerto é, porque a gente não sabe a quantidade de eventos que vão aparecer ao longo do caminho. Tá? Então é importante a gente entender isso para tomar boas decisões. Quando a gente olha para a 3R, né, o que nós conseguimos enxergar? Nós tivemos ali, né, aquele dia que foi o dia 17 de 4, né, 17 de abril, que foi o dia mais polêmico, mais intenso. Porém, o que a gente percebe também? O mercado ele não foi ganhando novos patamares de preço para baixo. Né? Ele se mantém aqui acumulando nesta região que foi a região de mínimas, né, há um tempo atrás. Foi a região de mínimas lá em 2021, no final de 2021, em novembro de 2021. Foi a região de mínimas ali por julho, né, de 2022, e agora está aqui batendo novamente nessa região. Tá? Pode acelerar? Podemos ter aqui um cenário negativo que jogue 3R lá para a região dos R$23, né, com toda essa questão de aumento de capital, né, especulação sobre inside information, né, e tudo mais que faz o pessoal tomar posição. Pode buscar aquele patamar? Pode. Só que o que é o mais importante de olhar aqui em 3R? Né, ao meu ver, o que é o mais importante para conseguir tomar uma boa decisão? O mais importante é você enxergar tudo que vem acontecendo ao longo de um período maior de tempo. Para quê? Para que tu consiga entender se essa correção ela está no início, está no meio ou está no fim. Geralmente, o final de correções a gente consegue tangibilizar e consegue ter uma narrativa clara do porquê não, né? Do porquê não investir.
Então, no início de uma correção, as pessoas elas têm dificuldade de enxergar que o futuro ele vai ser negativo. Por quê? Porque o mercado ele vem num movimento positivo, vem num rally de alta. Então, tu tem todas as informações na mesa do porquê sim. Por que sim? Por que você tem que estar assim posicionado? Se você pegar esse tipo de racional, né, esse tipo de pensamento e colocar em todos os movimentos que nós tivemos no mercado, tu vai ver que, poxa, acontece exatamente isso. Né? Nos topos a gente tem vários porque sim, todo mundo manja muito do mercado, né? Tem todas as manhas para poder tomar posição, e no fundo todo mundo tem as justificativas perfeitas e tem muitas evidências, né, do porquê não se posicionar. O que a gente tem que perceber daí, né? Quando todo mundo está falando uma coisa, se o mercado ele respeita aquele pensamento. Se os movimentos que predominam são os movimentos a favor ou contra esse pensamento. Né? Então, é só o pessoal fazer esse tipo de exercício que vai conseguir enxergar que muitas vezes, né, a gente está dando atenção e foco para aquilo que não vai nos ajudar a surfar os bons movimentos do mercado. Obviamente, quando tu vai fazer uma conta aqui em 3R, né, a gente está aqui na região de 26,80, bater R$23, a pessoa vai fazer a conta e falar, puxa, mas tem mais de 10% aqui de possibilidade de queda. Sim, tem mais de 10% de possibilidade de queda. Porém, né, tem que olhar todo o ciclo para enxergar o quanto a gente vai ter depois de possibilidade de alta, havendo um movimento positivo aqui em 3R. Né? E quando a gente olha para a Tesla agora na abertura, mesma coisa, mesmo pensamento. Quando a gente olha para tudo que está acontecendo, o mercado ele vem se ajustando. Tá? Então é muito importante a gente ter isso com clareza para que a gente não fique pulando de galho em galho, de opinião em opinião, né? E não consiga construir um racional frente ao mercado. E aí sim, né, a gente vai sempre achar que o mercado está extremamente volátil, que as coisas são extremamente difíceis de serem interpretadas. Perfeito, deixa eu só trazer o Alex André para o Alex trazer essa parte fundamentalista em relação a 3R. Alex, no balanço dessa semana, depois dessa notícia aí, o que fica de recado para o investidor, na tua opinião, diante disso que tem acontecido nessa questão aí de governança da companhia? Débora, ontem foi o último dia, né, para investidores que tiveram posicionados na ação para subscreverem, né? Então, a gente tem um rateio aí de 18%, né? Então, seja para quem quiser se subscrever, sobre a posição das suas ações, né? E você pode ser diluído entre 10% e 15%, né? Que essa oferta gira entre 600 e 900 milhões de reais, né? Bom, a gente já sabe muito bem o porquê, né? O que foi feito, o que pode ser, né? O que realmente pode condizer a preço aqui nesse pregão e nos próximos depois de ontem, que foi o último dia dos investidores comprarem as ações para ter direito à sua subscrição. Eu vejo que esse cenário agora não traga nenhum ponto positivo de curto prazo, até porque o petróleo não ajuda, né? Então acho que são teses muito relacionadas ao preço da commodity. Então, o petróleo segue caindo, não sei a cotação de agora nesse exato momento, mas eu estava vendo de manhã, o petróleo estava caindo quase 2%. Então isso também pode ser mais um dia de queda. PetroRio, por exemplo, Débora, caiu mais do que a 3R ontem, né? Chegou a cair 4%, enfim, enquanto a 3R ficou praticamente ali no 0 a 0, enfim, então a gente não viu ali claro que a 3R caiu muito antes, né, caiu 15%, depois da divulgação dessa notícia, né, desse aumento de capital, mas muita gente questionando, Débora, se até o mês que vem, que é realmente o fato ali da promulgação ali do aumento de capital, se a ação vai ser, se o preço de tela, né, vai chegar próximo do aumento de capital, que é 24,45, então muita gente fica cético em relação a isso, porque se chegar ali próximo do valor do aumento de capital até abaixo disso, já vi casos, Débora, de ações de preço de tela abaixo do aumento de capital. Aí não faz sentido você, né, estar querendo se subscrever, né, mesmo com grande desconto, olhando sexta-feira, né, que era acima de R$32. Então acho que é um ponto muito curioso para olhar e para quem vai se subscrever, né, tem que tomar cuidado para realmente não ter uma posição muito grande, porque realmente é uma tese, olhando fundamentalmente, né, para aumento de produção, né, e toda a tese de petróleo no médio prazo, aí a gente tem cenários positivos, né, para se olhar. Mas a companhia na governança corporativa não ajudou, né, até porque a resposta, né, a justificativa da companhia não esclareceu os investidores, não esclareceu os seus acionistas, os seus stakeholders. Nós vimos aí alguns acionistas de relevância aumentando posição, no caso foi a SPX. Eu vou até pegar aqui, Débora, para falar para vocês os maiores acionistas de 3R. Acho que vale a pena falar, né? Eu tenho aqui, ó, fácil. Então, primeiro, quem tem maior posição é a Gerval Invest, né, que é a família Gerdau. Segundo, temos o BTG Pactual.
terceiro maior acionista SPX, que eu acabei de falar, o quarto acionista Sul América, depois tem a Emerald, depois a Multi Capital, a Bran, que é a gestora do Bradesco, depois o Banco do Brasil, BlackRock, Capitalo, a Voquin, o fundo de investimento Voquin, Kinea e o próprio Itaú, né? Kinea que é um braço do Itaú e o próprio Itaú. Esses são os maiores acionistas aqui de 3R, ou Débora, de informações públicas que nós temos até o momento. Para ir me despedindo, Alex, de você, também do Marco aqui do nosso estúdio, eu queria que vocês deixassem aqui as considerações finais de vocês e, claro, né, o que o investidor pode ficar de olho nessa quinta-feira, para mesmo diante de um cenário, talvez de mais um dia de queda, não podemos considerar a versão ao risco global que a gente também tem acompanhado, né, no que ficar de olho para tentar fazer bom negócio aí nessa quinta-feira. A agenda de hoje, a agenda de amanhã, na verdade, ela é mais forte do que a de hoje. Amanhã a gente tem PMI. E a gente não vai ter operação por aqui, né? A gente vai ter PMI na Inglaterra, PMI na Alemanha, PMI na zona do euro, PMI nos Estados Unidos. Então a agenda mais interessante está amanhã. E amanhã não vai ter sessão de mercado porque amanhã é dia de Tiradentes, né? Tiradentes que tem até uma curiosidade, que a coroa portuguesa, ela cobrava 20% aqui das negociações, coisas que eram comercializadas no Brasil. Então 20%, um quinto, aí vem a expressão, o quinto dos infernos, né, que era 20%. Ou seja, passado 231 anos, eu ainda pago 20% de imposto nas operações de day trade. E o arcabouço é justamente para continuar aumentando o imposto do brasileiro. Ou seja, infelizmente isso está no nosso DNA. Acho que a questão da votação é bastante importante, a STF hoje, para ver o tamanho da carga tributária, do montante financeiro que a União possa desembolsar. Essa votação é importante para o dia de hoje. Arcabouço ainda no radar. Então, assim, ficar comprado em bolsa não é uma boa opção para esse final de semana. É isso aí. Alex, André, seu recado final e o que o investidor deve ficar de olho para bons negócios nessa quinta-feira? Débora, eu estou de olho nas siderúrgicas, né? Depois da divulgação do resultado de Usiminas, nós vimos aí um aumento de margem EBITDA, né? Também a própria geração de caixa, né? Então observamos aí um menor CPV. Então isso é alavancagem, né, operacional da companhia se transcrevendo em resultados. Então acho que o primeiro trimestre foi uma virada de chave. O próprio Saravalli vinha falando muito isso lá na própria Sara Invest. Então ficar de olho para esse setor. Claro que hoje eu não sei qual vai ser a reação de fato, porque nós tivemos aí uma queda também no minério de ferro de mais de 2%. Né? O minério de ferro chegando a bater ali os $110 a tonelada. Então isso não deve ser muito bom para a Vale, que também reportou resultados negativos, mas vamos ficar de olho um pouco mais de olho aí nas siderúrgicas, já que o Usiminas reportou seu resultado e a gente pode esperar esse movimento em CSN, talvez em Gerdau. Claro, cada um tem a sua particularidade, mas eu acho que o momento agora parece que é muito mais para piso, né? Quando a gente olha para minério de ferro e para siderurgia, olhando daqui para frente. Débora. Perfeito. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada, Marco. Um ótimo feriado aí para vocês. Bom descanso. Obrigado. Eu vou continuando aqui, então. Para nós. Até segunda-feira, hein, meninos? Voltem na segunda, né? Aí aproveitem com moderação. Vamos lá, continuando por aqui, seu Guga Almeida, falamos aí sobre a maior queda acumulada na semana, que realmente 3R Petróleo, mas a gente também tem aqui na ponta positiva, não é uma alta assim, então, né? Mas JBS está aqui, 2,71% de alta. Na sequência, a gente tem Klabin, tem Suzano, tem outros papéis aqui do setor também de frigoríficos, ou seja, dá para perceber que também são setores atrelados ao dólar. Então, antes da gente chegar na análise do comportamento do dólar, porque não dá para a gente deixar de falar, né, Guga, em dia de mercado, de operação de mercado, dá para poder a gente olhar um pouco esse papel aí de JBS, foi o que mais acumulou alta aqui nessa semana, apesar de não ser uma alta assim tão expressiva, né? Mas diante de um cenário de mercado maioria em queda, qual que é a tua análise aí para a JBS? Vamos lá, Débora, deixa eu puxar aqui, só que eu acho que a plataforma não está me ajudando aqui. Deixa eu trocar aqui de plataforma, pessoal. Só tirei um pouquinho da tela, por favor. Tá. Vamos trocar de plataforma. Enquanto isso, eu vou atualizando aqui o pessoal do mercado lá fora, viu, Guga? A gente tem nos índices futuros americanos ainda uma queda, o Dow Jones Futuro cai no 0,59%. S&P 500 futuro cai 0,79%, Nasdaq futuro cai no mais de 1%. Lembrando que temos, né, hoje falas ainda de Fed Boys e isso tudo pode acabar fazendo preço também, né, nessa bolsa americana. Cenário global tem sido de aversão ao risco, não é de agora. Essa questão dos juros aí tem pesado bastante. Aqui no Brasil, o dólar futuro tem leve alta, 0,01 a R$ 5,08. No índice futuro, a gente tem agora uma virada aí, hein? O índice futuro do Ibovespa tentando testar positivo, tá no 0 a 0 ainda. Lembrando que a gente tinha aberto negociação aqui em queda, né, Guga?
Eu repito o que eu venho falando, né? O investidor ele tem que ter foco não ao último movimento, não ao que vai acontecer. Claro, se tu é um day trader, né? Se tu faz operações de muito curto prazo, obviamente, né? Ter uma opinião agora na abertura do mercado para o que pode vir a acontecer para a virada do dia, né? É bem difícil, tá? E obviamente o cara tem que ter uma proteção maior, porque podemos ter aqui uma surpresa, né, vindo da política de forma negativa, né, entre o feriado e segunda-feira. Mas quando a gente para olhar, né, tudo que está acontecendo, inclusive commodities, né, petróleo, minério de ferro, enfim, né, quando a gente para observar, eu vejo que as pessoas estão olhando para algo assim do tipo, o petróleo hoje está caindo quase 2%, agora está caindo, deixa eu olhar aqui direitinho, para não dar uma informação errada para vocês, né? Mas o petróleo está caindo agora 1,2. O petróleo está caindo 1,2, mas o petróleo está a $78. Quando a gente volta no tempo, né, volta ali para antes da invasão da Ucrânia na Rússia, o petróleo estava trabalhando nessa região e ele vinha num rally muito forte. A gente ficou lá na região de $40, $50, $60 durante muito tempo. A gente está com petróleo a $80. Então, o que eu percebo é que, em função do ecossistema das mídias sociais, e a gente queria estar sempre explicando o último movimento, está todo mundo com uma cabeça muito curto-prazista, né, e com uma mudança de viés muito rápida. Há 2 semanas atrás todo mundo estava com a cabeça extremamente negativa. Há 1 semana atrás todo mundo estava com a cabeça extremamente positiva. Agora as pessoas voltam a ficar com uma cabeça negativa. Calma aí. Uma linha de raciocínio. A gente tem que ter uma linha de raciocínio. Não quer dizer que o que você consegue enxergar num horizonte lá na frente? E aí dentro desse horizonte que você consegue enxergar, você tem que tentar ter o quê? Um discernimento de dizer, puxa, subiu muito rápido, temos um risco. Caiu muito rápido, temos uma oportunidade. Dentro de um horizonte que você consiga trabalhar, consiga enxergar. E colocar os limites de preço de expectativa. Colocar os limites de preço. Porque no final, o que tu quer, de fato, né? Se posicionar e tomar risco. Então, quando a gente olha para cada mercado, para cada situação, a gente precisa ter esses nossos limites de discernimento. A gente precisa, de certa forma, construir uma racionalidade. Tá? Então, só para deixar claro isso para o pessoal, porque às vezes eu fico acompanhando, vendo algumas postagens, alguns comentários, tá todo mundo querendo ganhar só essa atenção de curto prazo. Não, gente, o mercado ele vai se desenvolvendo de outras maneiras. Olha, por exemplo, aqui na tela eu estou com o JBS. Cada barra aqui tem a duração de 1 dia. Legal, cada barra aqui tem uma duração de 1 dia. Se nós formos olhar, de maio do ano passado para cá, de abril do ano passado para cá, o JBS vem numa correção contínua. Só vem corrigindo. E a gente pode falar que está atrelado a dólar por questões de exportação, a gente pode falar que está atrelado a commodity por questão de exportação, a gente pode falar várias coisas, várias narrativas. Porém, o JBS vem corrigindo. E a gente surfou a alta toda, e todo mundo estava feliz da vida que o JBS vinha subindo, e a gente viu aqui o JBS sair de 16,40 e ir para 36. Mais do que dobrou de valor. Agora voltou para 16,40. O mercado é isso. Ele é janela de oportunidades, ele é momento, ele é ter a capacidade de enxergar o preço e entender se de fato você pode, até onde você pode criar uma expectativa, aonde você tem um risco. A JBS foi uma das que mais subiu durante a semana. Beleza, mas não saiu do lugar. Foi uma das que mais subiu, mas não saiu do lugar. Literalmente não saiu do lugar. Então, olhar o preço, no relativo, no comportamento do preço ao longo do tempo é extremamente importante. Agora, qual é a pergunta que a gente tem que fazer aqui? O que pode vir a acontecer aqui com o JBS? O que pode vir a acontecer aqui com o JBS? Eu olhando e medindo aqui, parece que nós encontramos aqui em JBS uma região de suporte em 17,25. 17,25 nós temos uma região de suporte. Beleza. Então nós podemos acreditar que o ciclo todo de baixa pode ter chegado ao final? Podemos. A gente já está bastante tempo corrigindo. Posso olhar cenários maiores? Posso olhar ciclos maiores? Posso. Porém, a gente tem uma chance de ter corrigido, de ter terminado. Vamos imaginar que o mercado ele comece a se deteriorar e ele intensifique ainda mais o negativismo nesse patamar de preço. Para onde ele tende aí? Olha, ao meu ver, ele tende a 15,30.
Obviamente que se tu for fazer uma conta, né, 17,30 para 15,30, tu tem R$2. R$2 é mais de 10%. Né? R$2 em cima de um ativo que está cotado a 17 é mais de 2%, é mais de 10%. Né? Dá aqui quase 15%. Bastante coisa. Depende de quanto tu vai expor do teu capital neste ativo. Né? Só que se tu for fazer um pensamento contrário, para onde pelo menos o JBS tende a se desenvolver? O que nós podemos esperar aqui dentro de tudo isso que terminou? Né? Tudo isso que aconteceu aqui, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar que o JBS tenha espaço para, havendo uma melhora, ir para 27,50. 27,50 são R$7. R$7. Né? E 27,50, se nós olharmos, né, para quanto já valeu, desculpa, 24,50, olhando para o quanto já valeu, né, no passado, não é nem voltar para as máximas históricas. Porém, o upside que a gente tem aqui, né, é gigantesco. Então o que o investidor tem que fazer quando olha para a JBS? Faz sentido eu tomar risco agora? Porque no final, Débora e telespectadores, todo mundo busca o quê? Taxa. Todo mundo compara o quê? Taxa. Taxa depende de quê? Variação de preço num determinado tempo. Precisa dessas duas coisas, tempo e variação de preço. Para quê? Para comparar se vale a pena tu deixar o dinheiro na renda fixa ou uma parcela do capital colocar aqui na renda variável e, né, colocar em JBS. Obviamente que quando tu olha para os fundamentos da companhia, e aí o Alex é especialista nisso, tu consegue enxergar aqueles porquês que o mercado vai descobrir ao longo do tempo, que mais e mais pessoas vão dar atenção aos porquês ao longo do tempo. Porém, tu precisa, né, de alguns estímulos, tu precisa de evidências, tu precisa que o mercado ele mude de sensação. Então o mercado está totalmente interconectado. O mercado também, ao mesmo tempo que está totalmente interconectado, né, ele vem amadurecendo cada vez mais. Então cada mercado, cada região tem ganho maturidade, né, e os seus investidores eles estão cada vez mais capacitados. Né, a forma de tomar decisão, a forma de buscar informação, a forma de decidir está cada vez evoluindo mais em função da tecnologia. Isso vai fazer, obviamente, que o mercado ele tenha um comportamento diferente. E esse comportamento diferente ninguém viveu ainda. Por isso que a gente tem que ter cada vez mais racionalidade na hora de tomar decisão. Não dá pra gente ficar simplesmente tomando decisão baseado no que já passou. A gente tem que enxergar o que está por vir. Perfeito, Guga. Quero muito agradecer toda a tua análise aí, inclusive, toda essa semana, né, minha estreia aqui nesse Pre-Market. Espero que venham tantos outros. Muito obrigada pela sua companhia e parceria de sempre. Um ótimo feriado para você. Aproveite com moderação. Espero você segunda-feira aqui, muito cedo, para a gente fazer essa abertura do mercado. Até lá. Combinado. Um grande abraço, pessoal. Bom descanso. Até lá. Até mais, Guga. Tchau, tchau. É isso aí. Deixa eu encerrando por aqui com você, só para poder lembrar no índice futuro do Bovespa, que tínhamos começado em queda, virou para alta, hein, gente? 0,35% de alta para o índice futuro do Ibovespa, que vai recuperando aqui os 106 mil pontos nesses primeiros minutos de negociações aqui. A gente tem no dólar futuro, agora nesse momento, uma queda de 0,23%. Moeda americana, que tinha começado o dia em alta, virou para o patamar negativo, R$ 5,07. Lembrando que a gente tem esse momento também sendo apresentados, inclusive, as medidas para incentivo de crédito e estímulos às parcerias público-privada. Rogério Ceron, do Tesouro, está falando sobre isso e a gente vai trazer mais detalhes logo mais no BMC News e durante toda a nossa programação sobre esse novo projeto aí do governo apresentado e os impactos também. Se inscreva no nosso canal. Já vou encerrar aqui pedindo inscritos, hein, gente? A gente tem que virar esse número aqui e conto com vocês. Se inscreva no nosso canal, deixa o like na nossa programação e continue por aqui, que está chegando aí na sequência Paula Moraes junto com o Felipe Nascimento no BMC News. Eu venho na sequência também junto para poder trazer a abertura do mercado, então continue na nossa programação. Até já. Tchau, tchau.